No fundo, esse apoio político que os eleitores do atual presidente dão a ele não é por uma questão de perspectiva de melhoria de vida ou que a vida em si realmente melhorou aqui no Brasil, tá? Mas é uma questão político-ideológica, é um ódio formulado na cabeça das pessoas. Então eles tendem a apoiar o presidente não porque ele está fazendo um bom governo, mas é porque ele é inimigo do Bolsonaro, né? Então é um apoio sem fundamento lógico, né? Isso acontece muito. Nós em Angola, por exemplo, tivemos um guerrilheiro. Você sabe que Angola é um país que viveu 30 anos de guerra por culpa dos comunistas. Que basicamente o que aconteceu? Quando Angola lutou pela independência, Angola conseguiu se libertar das mãos do colonizador português. E quando Portugal perdeu a guerra, então chegaram a um acordo, eram três movimentos de libertação. Chegou-se a um acordo de que o Portugal cederia a independência para Angola, mas o povo ia fazer uma eleição para, dentre os três movimentos de luta armada, escolher, né, qual dos líderes desse movimento ia ser o presidente da Angola através da eleição. Né? Os comunistas apoderaram-se de um momento em que os outros partidos estavam fazendo alianças estrangeiras e os comunistas apoderaram-se do poder com apoio de Cuba, expulsaram outros movimentos da Angola e unilateralmente os comunistas declararam a independência da Angola com apoio de Cuba e usando a força, né? Então a revolução em Angola se deu nessa perspectiva. Os comunistas enganaram, tomaram o poder de forma ilegítima através das armas. E isso desencadeou uma guerra que durou 30 anos. 30 anos tivemos em guerra. Só que como os comunistas eram o governo na época, e são governos até hoje, 50 anos, quase 50 anos depois, a Angola só foi governada pelo Partido Comunista. Então, mecanismos de doutrinação em massa nos fizeram acreditar que Jonas Savimbi, que é esse guerrilheiro, era um demônio, era um maldoso. Mas tem uma frase muito marcante que Jonas Savimbi disse um dia, que é a seguinte: quando eu morrer, vocês saberão o motivo da minha luta. E ele hoje é falecido, né? Ele morreu em combate. Hoje a população angolana sabe que apesar da guerra que gera mortes, a gente contra a guerra gera morte, gerou caos social, gerou tudo. A população sabe que Savimbi estava lutando por um país melhor e por uma Angola mais democrática, mais livre, por uma Angola mais desenvolvida, por uma Angola que seria muito melhor se não fosse governada por comunistas. Mas não só descobrimos isso depois que Savimbi morreu. Para nós, fomos doutrinados desde criança que Savimbi era um mal, Savimbi era um satanás, Savimbi era tudo de ruim que você pudesse imaginar que um homem pudesse ser, era o Savimbi. Tá? Mas hoje, com meios de informação, nós descobrimos que a história é outra, que a história é o contrário, que os maldosos são os comunistas, que só houve guerra em Angola porque os comunistas usurparam o poder. Então o que isso tem a ver com o Brasil? É a mesma coisa. Vocês rejeitaram o Bolsonaro não porque vocês fizeram uma análise político-ideológica profunda e coerente. Vocês simplesmente rejeitaram o Bolsonaro por uma questão de doutrinação, por uma questão de manipulação de informações. Vocês acreditaram numa vida fácil que foi prometida durante a campanha e vocês rejeitaram o presidente que estava colocando todas as coisas em ordem. Um dos poucos presidentes da história do Brasil que não se envolveu, da história recente, que não se envolveu em um escândalo de corrupção em massa. Você fala assim, relógio, cara, seria bom se todos os políticos no Brasil tivessem sendo investigados por ter pego um relógio das Arábia, né? Seria muito bom. Mas isso vocês vão se arrepender. Não porque eu desejo mal para o Brasil, não. Mas é o resultado daquilo que se planta. O que vocês plantaram, vocês vão colher. Vocês elegeram um comunista, um comuno socialista, vocês vão colher os frutos de um governo e políticas de Estado socialistas. Vocês votaram num cara que defende ditaduras mundo afora, vocês vão colher isso aqui. Vocês vão colher cerceamento de liberdades individuais em algum momento da vossa vida aqui no Brasil. Vocês vão colher prisões arbitrárias, isso vai acontecer. Quando chegar o ponto em que o socialismo começa a afundar,
Porque hoje não tem mais o boom das commodities ou o boom do petróleo. A economia vai sucumbir. Essa gastança vai chegar um momento que a economia não vai suportar. E quando a economia não suportar, porque não tem mais o boom das commodities que houve no primeiro mandato, vocês vão querer sair à rua. Quando a economia colapsar, não é porque eu desejo, mas é porque vai acontecer. Eu já vi essa história, já vivi essa história. Quando vocês saírem à rua, tentando se manifestar, você acham mesmo que terão a mesma liberdade que tinham em 2013 com Alexandre de Moraes e Flávio Dino no STF? Vocês acham? Vocês acham que terão a mesma, deixarão você se manifestar do mesmo modo como em 2013, com essa Polícia Federal toda cooptada? Entendeu? Então, assim como em Angola nós acreditamos em mentiras e chamamos aquilo que era bom de mal, vocês rejeitaram o Bolsonaro achando que ele era mau, que ele era genocida, que ele era, sei lá, o que vocês acham. Então, eu espero que as minhas palavras estejam erradas, as minhas provisões estejam erradas, mas a história, ela sempre se repete. Vocês vão colher políticas do Estado segundo a ideologia do presidente que vocês elegeram. E qual é a ideologia do presidente que vocês elegeram? Ideologias parecidas com Maduro, ideologias parecidas com Cuba, tá? Ideologias parecidas com Nicarágua, ideologias parecidas com Coreia do Norte. É isso que vocês vão colher. Não tem como você plantar mandioca e colher manga, infelizmente.